Fala aí, comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, você está aí vendo Leituras do Solari e hoje a gente vai falar sobre O Último Desejo do Andrzej Sapkowski, lançado aqui no Brasil pela Martins Fontes. Bom, O Último Desejo é o primeiro livro da série do Witcher, né? Essa série que ficou muito conhecida aí mais recentemente por causa da série de videogames de mesmo nome, principalmente o Witcher 3 aí, que está entre os melhores RPGs aí já feitos, na minha opinião, e na opinião de muita gente. Mas originalmente essa série já vem desde os anos 90 aí, conta a história de um caçador de monstros aí numa terra medieval, né? Esses primeiros contos aí de Andrzej Sapkowski apareceram em revistas ali da Polônia, né? Ele é polonês, e depois foram lançados em formato de livro, né? Então essa primeira obra do Witcher aí é, na verdade, uma coletânea de contos aí, que se passa cronologicamente antes dos jogos, para quem conhece os jogos, e é muito interessante que você fica sabendo como o tal do Witcher, o Geralt aí, conheceu muitos personagens que ele vai encontrar depois, né? Como a Yennefer, por exemplo, o Triss, Marigold, a filha Ciri, etc. O grande trunfo da série Witcher, pra mim, é que não parece uma série de fantasia. Por mais que tenha magia, tenha monstros ali, isso não é o que se centra ali, né? É engraçado que, às vezes, na fantasia, a pessoa tá tão deslumbrada em o autor, né? Em construir um mundo, assim, e tem um mundo grande ali, né? Mas me lembra muito mais uma história de um detetive no ar, assim, né? Porque o próprio Geralt desses Witchers, eles passam por uma mutação lá, é uma espécie de... se tornam monstros para poderem caçar monstros, né? Então eles também não são muito bem vistos, assim, na população em geral, mas a galera precisa dele também, mas também tem muito desse embate, assim, como os Witchers são uma coisa das antigas, assim, as crianças nem são muito mais treinadas para ser Witcher, porque hoje em dia a civilização já está mais avançada, aí o pessoal está quase chegando no renascimento, quer acabar com crendice, mas o Witcher ainda acaba sendo necessário, assim, acaba sendo cada vez mais escassos a demanda por matar monstros, né? E é uma série que questiona muito quem é o monstro da história, né? Porque muitas vezes os humanos ali, que você salva de monstros ali, você vai ver depois são um baita de um racista, filho da puta, que mata elfo à torta e direito, estuprador, ou seja, tem muitos... Os jogos também mexem muito com isso, né, que começou nos livros, né? Às vezes você vê um cara ali que tá sendo atacado por uns monstros na beira da estrada, você vai lá, salva o cara, depois você descobre que o cara vira um líder bandido, fascínora que matou um monte de gente e ele só tá vivo porque você salvou ele, né? É muito essa coisa tipo de escolhas ambíguas, de nunca e de você nunca tá no controle, né? É um livro que acho que traz muito bem uma coisa que você vê em outros, acho, livros de ficção científica eslava, assim como esse aqui, ó, do Andy e do Boris Strugatsky, o Roadside Picnic, assim, que não tem resposta fácil para as coisas, né? Não existe bem e mal, só existe escolhas e você paga por elas. Como eu falei, o detetive, o Geralt, lembra muito um detetive no ar, assim, né? Até, assim, você poderia muito bem tirar a espada dele e botar um chalecão e colocar ele nos anos 50 ali, que o método dele de caçar os monstros é meio científico até, né? Ele pesquisa, ele tem até conhecimentos de mutações, de DNA, ele vê pistas, assim, uma espécie de Sherlock Holmes, assim, em vez de... Poderia muito bem ser um detetive dos anos 50 caçando um serial killer, assim, e você teria que mudar muita coisa, muito pouco da história, né? Poderia ser, em vez de elfos sofrendo racismo, você bota lá uns negros ali nos anos 50 nos Estados Unidos e a história continuaria a mesma. Porque, assim, tem muito livro, muito videogame que fala que é uma história madura, assim, né? Mas geralmente eles querem dizer com isso que tem violência e sexo. Witcher tem disso, muito, tem inclusive muito sexo nos videogames também, mas ele é maduro justamente pelas escolhas maduras, entendeu? Que não é aquela coisa, o príncipe encantado, a princesa ser salva. Então, assim, o Geralt é o típico anti-herói, assim, de poucas palavras, mas também quando ele começa a falar, ele fala umas coisas muito boas. Tem um monólogo dele que eu gosto bastante, né? Ele fala: as pessoas gostam de inventar monstros e monstruosidades, para eles parecerem menos monstruosos. Quando eles estão bêbados, quando eles traem, quando eles roubam, quando eles batem nas suas esposas, quando eles fazem um velho morrer de fome, quando eles matam uma raposa ou destroem o último unicórnio existente com flechas, eles acham
Eles acham que esses monstros que eles criam são mais monstruosos que eles e eles se sentem melhor, eles se acham mais fácil viver. Outra coisa muito boa, isso dos livros aqui do Sapolsky, eu só li esse primeiro, é uma série de 6 livros, né? O próximo é o Blood of Elves aí, é que ele cria uma atmosfera muito verossímil, assim, um mundo muito verossímil, sem botar uns infodump, assim, né? Sem encher de paragrafão de descrição, assim, ele conta uma história muito convincente daquele mundo, assim, parece um mundo vivo mesmo, né? As histórias em si, são um total de 7 histórias, né? Elas têm muita variação entre si no Último Desejo, que é interessante. Tem umas mais de ação, tem umas mais de intrigas palacianas. Então assim, eu vou falar aqui um pouquinho de cada conto que eu acho que vale. Eu li a versão em inglês, então eu vou falar o título em inglês, eu vou traduzir se estiver errado aí, for diferente da Martins Fontes. Um é A Voz da Razão, que é uma história que eu achei muito interessante, que ela fica no meio dos outros contos. E ela mostra o Witcher se recuperando e ele vai relembrando as coisas, assim, é a história que mais ajuda, assim, a compor a personalidade do Witcher, né, até mostrar aí os adversários deles humanos, né. Daí tem uma história que chama The Witcher, que eu acho que foi a primeira que o Kendall Sapolsky escreveu, que é o Geralt sendo chamado para cuidar de uma estriga, que é uma criatura vampírica que virou a filha de um rei ali, que fica ali num cemitério, né. E aí ele tem que passar a noite nesse cemitério para acabar com a maldição, enfim, uma história bem direta e com ação, bem bacana. Daí tem The Grain of Truth, que começa de novo como uma história de detetive, né, com o Geralt encontrando uns corpos ali no meio da estrada, fazendo a investigação Sherlock Holmes da Idade Média dele ali, e mostra também muito do lado assim de código de honra do Witcher, assim, como ele também não é um maluco assassino, por mais que seja um louco com 2 espadas ali, ele não mata sem motivo, ele divide até uma refeição com uma criatura que deveria ser um monstro, né? Porque acontece muito isso, ele se vê às vezes muito mais nos monstros do que na sociedade ali que ele deveria estar protegendo em primeiro lugar. O que é muito semelhante ao que acontece com soldados também, né? Você vê veteranos assim, que às vezes entendem muito mais o outro lado do suposto inimigo, assim, do que a sociedade quando eles voltam para ela, né? Daí tem The Lesser Evil, deve ser o mal menor em português, que acho que é a história desse primeiro livro que mais exemplifica essa coisa da ambiguidade moral. Ou seja, o Geralt tem que escolher entre ajudar ali um mago ali, assassino de crianças, que ele achava que as crianças estavam possuídas, ou um sobrevivente desse mago aí que talvez realmente tivesse possuído, né? Então assim, não existe certo ou errado, existem escolhas e você paga por elas, né? A próxima história é uma questão de preço. O Witcher tira a armadura aí, coloca a roupa de gala dele e daí mostra bem esse lado de intrigas palacianas, assim. Tem trechos no livro aqui e nos jogos muito bacanas do Witcher tendo que tratar com reis, assim. Tipo, ele não tem aquela pompa toda, sabe? Então ele nem tem paciência para essas intrigas, mas as intrigas podem ser às vezes tão perigosas como os monstros que ele caça e ele precisa navegar isso com cuidado. E também a compor, assim, mostrar como é a alta roda da sociedade aí nesse mundo do Witcher, né? O penúltimo é The Edge of the World, esse aí foi meu favorito, né? Mostra a civilização se espalhando ali, afetando os elfos nativos, né? Que rola um atrito ali. Muito semelhante com atritos indígenas ali num Velho Oeste, né? Isso é uma coisa muito boa do Witcher mesmo, né? Por mais que seja fantasia, te leva a pensar em coisas que a ficção científica te bosta pensar em faroeste e em filme noir, assim, é muito bem escrito, né? Então tem muito isso aí dos tal dos elfos, eles têm que se integrar à civilização, mas perder a cultura dele, de novo, muito parecido com a história dos índios, assim, né? E tem o conto que dá nome à série, que é o Último Desejo, que mostra o amigo bardo aí do Geralt, que sempre apronta deles, liberando aí um espírito maligno e recebendo ajuda aí de uma feiticeira que quem conhece a série vai gostar de ver como o Geralt conheceu ela aí, né? Então é isso, gente, damos uma olhada aqui no Último Desejo, extremamente recomendado esse livro aí, tem para Martins Fontes os 6 ali, são livros muito bem escritos, assim, tem a ação muito boa e traz algo a mais, sabe? Então é isso, eu sou o Solari, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Dá um like, favorita, assina o canal. Tem as minhas redes sociais aí embaixo também. Dá uma seguida em mim por lá ali, eu costumo falar também mais de videogame ali no Facebook, mas eu dou minhas faladas ali de vez em quando também. Fala o que achou do vídeo também. E eu vou ficando por aqui e aquele abraço aí pra vocês.